Olá, eu sou o João Carlos Gonçalves, eu sou professor do curso Meditar com Autonomia no Ashram Urbano. Esse curso ele traz elementos de filosofias da Índia, mais especificamente aquilo que nós convencionamos chamar de filosofia não dualista. E dentro deste curso eu procurei trazer de uma forma sintética que possa fazer com que as pessoas que nunca meditaram ou que tentaram meditar e tiveram experiências frustradas possam ter algum tipo de andamento, algum tipo de passo a passo. É um princípio que nós sempre temos dentro da nossa proposta didática no Ashram Urbano, é aquela de que se a pessoa não aprende, não houve ensino, portanto nós nos esforçamos para que as pessoas de fato recebam o conhecimento que é transmitido. E meditação tem sido sempre um desafio, não só para nós, mas em qualquer parte, uma vez que, mesmo havendo muitas abordagens, é muito comum as pessoas virem para cá com algum tipo de frustração, com alguma sensação de que querem, mas não são capazes. A prática de meditação ela tem origem histórica e filosófica em contextos muito antigos, vem sendo adaptada sob muitas formas para os nossos contextos atuais. Algo que faz parte dos nossos princípios aqui é adaptar, porém manter sempre o seu núcleo, a sua essência filosófica, para que ela não seja apenas uma técnica a ser empregada, mas que ela também nos traga uma maneira de enxergar uma nova perspectiva a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo. Portanto, a meditação ela não é tratada como uma ferramenta para eu realizar os meus objetivos, uma vez que os objetivos na nossa sociedade muitas vezes são constituídos por uma ética da competitividade, por uma ética daquilo que envolve ser melhor, daquilo que envolve ocupar os poucos espaços que são construídos dentro do nosso contexto social. É muito importante trazer também os elementos filosóficos, os elementos éticos, para que nós não aprofundemos com a prática de meditação essa doença que se instalou em nós, da hiperprodutividade, que eu entendo perfeitamente, somos todos vítimas desse grande sistema que faz com que nós tenhamos sempre a preocupação, a tensão, a ansiedade, aquela incerteza sobre o que vai acontecer. E é claro, nós estamos então apenas fazendo o que nos cabe dentro daquilo que é a nossa sociedade, onde não há escassez de maneira nenhuma, mas há sempre aquela sensação de que vai nos faltar. E se nós não fizermos o melhor que podemos fazer, de fato vai nos faltar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso nessa apresentação introdutória é que a nossa ideia de filosofia não dualista, ela nos percorre também para que nós possamos encontrar em nós não os culpados, não os responsáveis, não aquela pessoa que faz tudo o que pode, mas é incompetente para lidar com os problemas da nossa individualidade, da nossa busca profissional ou qualquer outra que seja, mas para que nós sejamos capazes de encontrar em nós as reflexões necessárias para poder entender que dentro da nossa atual forma de construir sociedade não há espaço para todas as pessoas. Então é necessário pensar na não dualidade como uma forma de solidariedade, como uma forma de cooperação, uma forma de perceber que a sociedade não se constrói apenas de um único jeito, que é possível encontrar formas alternativas onde as pessoas possam ter os seus devidos lugares, onde as pessoas não precisem ter tantas incertezas. Portanto, ainda que nós tenhamos o nosso propósito na prática de meditação, um propósito individual, afinal de contas, nós meditamos para nós mesmos, nós não podemos meditar para outra pessoa, nós temos também a plena consciência de que é necessário lidar com todos esses problemas que nos causam estresse, que nos causam ansiedade, que nos causam depois desses sintomas, vamos dizer assim, alguns dos problemas físicos que se instalam em nós a partir do constante estresse, da constante ansiedade. Nós temos também de entender que apenas lutar, apenas fazer com que
a nossa própria vida dê certo não é suficiente. É necessário também entender que existe uma estrutura que faz com que muitas e muitas vidas não dão certo. E é necessário mudar o modo de pensar, o modo de encarar as nossas próprias vidas, para que nós sejamos capazes de fazer na nossa geração e nas gerações que estão vindo daqui para frente, espaços que sejam justos, que sejam equidistantes uns para os outros, para que nós possamos, enfim, ter uma condição de vida, ter uma filosofia de vida, ter um estilo de vida que seja adequado onde caibam todas as pessoas. A não dualidade, ela é o entendimento da pluralidade, da diversidade, portanto, ela não é o oposto da diversidade, ela não é o oposto da dualidade. Tudo que é múltiplo está incluído neste conjunto essencial, nessa natureza essencial. Portanto, nós não negamos a existência de uma pluralidade, de uma vida particular, de uma vida individual. Não há nenhum tipo de abordagem que diga que isso não é real, que isso é mera ilusão. A nossa ilusão é não compreender a natureza que nos conecta, é não compreender que a humanidade existe em todos os seres humanos, que a consciência existe em todos os seres viventes. A ilusão é não perceber a unidade que existe entre todas as partes que compõem a diversidade, mas ela não é a negação da diversidade. Então, dito isso, o nosso propósito com esse curso de Meditar com Autonomia é percorrer algumas técnicas, algumas práticas, ao lado de conceitos filosóficos-chave, para que nós sejamos capazes de, ao longo das 8 aulas que esse curso traz, fazer com que as pessoas que participaram desse curso tenham o seu passo a passo. Eu vou compartilhar aqui a nossa programação, Meditar com Autonomia, práticas meditativas no Shivaísmo da Caxemira. Esta turma começa em 9 de maio, há sempre novas turmas. Esse curso, como eu disse, faz parte da grade de cursos que ministramos no Ashram Urbano. E o objetivo é ensinar princípios filosóficos do Shivaísmo não dualista da Caxemira por meio de exercícios práticos de meditação, e ensinar prática de meditação por meio dos princípios filosóficos do Shivaísmo da Caxemira. Isso parece uma frase de efeito, e mas ela tem um fundamento na filosofia da Índia, que não separa teoria de prática. Não há uma palavra em sânscrito para teoria que exclua a ideia de prática. E então nós precisamos compreender que a prática de meditação ela é também um recurso didático, uma forma de aquisição de conhecimento e uma forma também, claro, de desconstruir certas funções cognitivas que nos criam padrões, que nos criam certas maneiras de enxergar o mundo e a nós mesmos, sempre da mesma forma e muitas vezes de forma equivocada. Então é uma construção de um conhecimento por meio de vias pelas quais as nossas funções cognitivas ou a nossa consciência não sabia enxergar até então. Meditação como recurso didático envolve, então, essa ideia prática de meditação será nosso meio de transmissão de conhecimento, tanto quanto a apresentação de conceitos e textos. A prática será o alicerce para o aprendizado do Shivaísmo não dual. Então, isso significa que sempre teremos prática. Ao longo de cada uma dessas aulas aqui que vocês veem no nosso programa, nós vamos ter sempre uma prática de meditação gravada. Na aula do dia a dia, ou seja, as aulas acontecem semanalmente, nós vamos falar das técnicas de meditação, nós vamos falar do passo a passo, vamos falar de filosofia e sempre acompanha uma prática gravada que vocês baixam e fica com vocês para vocês poderem praticar, ter a experiência didática da meditação, até que em algum momento sejam capazes também de fazer a prática por si próprios, sem a gravação, sem nenhuma voz externa dizendo como fazer. A aula 1 é introdutória e trata de tantras, esse ramo da literatura considerada revelada dentro do campo da literatura em língua sânscrita, gramática da meditação, que é um conceito que eu estabeleço para que nós sejamos capazes de, assim como dominamos a língua ou as línguas que falamos, porque conhecemos a gramática dessa língua e mais do que conhecer racionalmente, saber os nomes técnicos, terminologia, objeto direto, sujeito, nada disso. É a incorporação da gramática, aquilo que nós chamamos de internalização da gramática. Então, quando nós
internalizamos, neste sentido da palavra gramática, esse conjunto sistemático de percursos interiores que nós fazemos, nós, assim como quando falamos uma língua, não precisamos pensar para falar, simplesmente falamos e pensamos naquilo que queremos falar, mas não ficamos pensando, vou usar um pronome, vou usar no plural, vou usar no singular. Isso não faz parte do nosso percurso interior quando falamos. A gramática da meditação, quando ela é internalizada, ela traz também essa competência, né, para que nós sejamos capazes não só de seguir os nossos percursos que foram ali previamente construídos, que têm sempre uma função didática, mas também permite que as pessoas criem os seus próprios percursos a partir de certos modelos, a partir de certos conceitos da filosofia não dualista. E meditação filosófica é um outro conceito para que a gente entenda que não se separa técnica de filosofia. Isso é algo que nós sempre enfatizamos. Na aula 2, as 3 forças, impulso pré-cognitivo, cognição e ação material. Essas 3 forças são, na prática, o nosso desejo, o nosso conhecimento e a nossa ação. Impulso pré-cognitivo é o que ansiamos. Cognição é o que percorre a nossa mente como conceitos, como ideias, como pensamentos. E ação material é aquilo que fazemos. Essa constituição do ser humano é uma constituição que muitas culturas, muitas filosofias já descreveram, e é uma descrição muito especial dentro da literatura sânscrita antiga a respeito do querer, do saber e do fazer. A tríade das deusas do universo, na aula 3, unidade, multiplicidade e ambas. Essa ideia ela é fundamental para que nós possamos detalhar e contemplar a ideia de que aquilo que nós chamamos de diversidade e aquilo que nós chamamos de unidade não são visões excludentes. É possível viver a sua individualidade e, ao mesmo tempo, ter preocupação social, ser cooperativo, ser solidário. E aquilo que envolve pensar no outro, pensar naquilo que é o todo, naquilo que é o conjunto de uma sociedade, também não exclui eu pensar naquilo que é importante para mim. Essa ideia ela é fundamental para nós. Aqui, na tradição indiana antiga, ela é vista de uma maneira metafísica, de uma maneira cosmológica, mas nós trazemos isso para o nosso entendimento pessoal, para as nossas questões mais essenciais. Na aula 4, autorreconhecimento e identidade entre o si e a consciência. Aqui nós temos uma ideia que é central e é uma das formas, inclusive, de nomear essa tradição da qual nós estamos tirando esse conhecimento todo, que é autorreconhecimento, que é um termo que em sânscrito significa reconhecer-se a si como a consciência universal. Então, é perceber que a consciência que me habita, a consciência que ilumina interiormente a minha alma, ela é uma força muito maior do que a minha individualidade. E isso é um dos grandes focos na nossa prática de meditação. Na aula 5, subjetividade, objetividade como vibração e seu núcleo não dual. O conceito central aqui é vibração, né? Aquilo que nós chamamos de vibração no mundo material, no mundo mecânico, numa força que tem uma pulsação, vamos assim, simétrica, regular e que pode de alguma maneira ser previsível, isso se dá dentro da nossa experiência cognitiva, dentro da nossa consciência, como subjetividade e objetividade, né? Estamos sempre vibrando no sentido então desse pulsar, que é a ideia de vibração aqui não física, não mecânica, claro, ela não se dá no espaço, mas nós estamos sempre nessa oscilação entre a nossa subjetividade, aquilo que nós somos, e aquilo que são os objetos da nossa realidade, aquilo que nós vemos, aquilo que nós contemplamos, as pessoas com as quais nos relacionamos, os lugares em que nós vamos, ou seja, tudo aquilo que, no sentido filosófico do termo objetivo ou objetividade, implica objeto de conhecimento. Não importa se são seres vivos, pessoas, isso não é objetificar, mas é a ideia daquilo a que nós dizemos o outro. Então, o si e o outro como uma vibração, e isso é uma prática de meditação bastante rica para nós. Na aula 6, linguagem, mantras, mente e corpo. Nós vamos ter como centro o mantra e precisamos estudar um pouquinho como funciona a prática filosófica
em torno do mantra, porque muitas vezes nós aderimos à ideia de mantra, que também é real, é factual, existe, é muito boa, como a repetição de uma mesma palavra, né? De ficar recitando a mesma palavra sempre. Tanto é que em português nós temos às vezes o uso da expressão isso é o mantra dele, isso é o mantra dela, como aquela frase que ela sempre repete, que ele sempre repete. Aqui nós precisamos compreender que mantra é também um posicionamento interior em relação à linguagem. Precisamos passar por uma certa instrução a respeito do que é a linguagem no sentido das suas conexões mais profundas com a nossa faculdade cognitiva. Os indianos, eles foram muito esclarecidos em relação à importância do estudo das línguas, e isso é algo que nós herdamos dentro do estudo das filosofias da Índia e que não tem preço. É a capacidade de perceber a linguagem como uma força fundamental dentro da nossa existência. E aqui então vai entrar a prática de mantra. A aula 7 é uma aula previamente gravada, que é a apresentação de textos antigos do Shivaísmo da Caxemira, e aí nós damos um intervalo de algumas semanas para que as pessoas possam assistir a essas aulas e ter um contato com a forma como esses textos são compostos, com um pouco da história desses textos, realizando as suas práticas, mantendo sempre ali o exercício, se possível, diário da prática de meditação, para que esse curso não seja mais um curso na vida, para que não seja mais uma experiência frustrada, e tudo isso vai ser muito bem orientado passo a passo, e depois de algumas semanas a aula 8, para que nós saibamos como foi essa experiência sem as aulas semanais, sem esses encontros, que é a conclusão, o que levar desse curso, onde eu vou ouvir e vou falar também a respeito de como tocar essa experiência, de como ter em si essa experiência da prática de meditação, em todos os sentidos, em todas as buscas. Nós não trabalhamos de uma maneira só para um certo tipo de pessoa. As pessoas têm as suas histórias, as pessoas carregam nas suas histórias muitas memórias, muitos sentimentos, e nós não estamos aqui para dizer quem vai meditar, de que jeito, com que objetivo. Então nós vamos procurar aqui trazer de uma forma didática, pedagógica, de uma forma bem fundamentada, uma forma de ajudar, né, as pessoas que participam e querem trazer isso para a sua experiência, sem aquele compromisso de ter mais um dever, de ter mais uma obrigação, mas como uma coisa que nós sabemos que nos traz uma forma de conhecer a nossa própria existência, de conhecer o mundo, de lidar com o mundo de uma maneira nova, com novos olhares, com novas perspectivas. E aí fechamos, né? Encerramos o curso. Essa é a ideia fundamental deste curso, que ele está construído, então, tanto a nossa aula teórica, como nós gostamos de chamar, onde nós vamos expor as ideias filosóficas, juntamente com o passo a passo. Então, eu vou falar de como é sentar para meditar. E sentar para meditar não vai envolver um corpo que não é realista para a maioria das pessoas, de ficar horas numa postura. Sentar para meditar de uma maneira simples, confortável, que nos possibilite ficar alguns minutos apenas na nossa própria presença, sem buscar nada, sem afastar-se de nada. Como é a respiração, como nós vamos lidar com a respiração, como nós nos posicionamos interiormente em relação à respiração. Onde nós vamos focar a nossa mente, que tipo de atividade nós vamos trazer para a nossa atenção. E assim por diante. Quando eu digo passo a passo, então a pessoa vai, desde o momento em que ela senta-se para meditar, ela sabe o que fazer, ela sabe como se orientar, então ela constrói ali um ritualzinho de passo a passo, e isso pode durar 5 minutos na experiência dela, ou pode durar 3 horas também, dependendo da experiência. Cada pessoa tem o seu interesse, tem o seu propósito, a sua forma de se dedicar. Portanto, é um curso sem pré-requisitos, todo mundo é bem-vindo, acontece online, ao vivo, porque nós temos de conversar, de dialogar neste curso para que essa construção entre filosofia e meditação seja bem construída, e as práticas guiadas, elas são previamente gravadas para que as pessoas possam fazer dentro dos seus respectivos contextos. A quem não pode estar presente ao vivo, eu sempre digo, pode acompanhar também por meio das gravações, porque eu estou disponível pelas várias mídias a conversar, a trazer para as pessoas as respostas dentro do meu alcance, as suas dúvidas. Portanto, também o diálogo não se perde
caso a pessoa não possa estar presente ali no dia a dia, semanalmente, para as aulas ao vivo. Então é possível também participar dessa forma. Essa é a grande vantagem de estarmos trabalhando dentro de um sistema online, onde tudo pode ficar registrado e podemos fazer uso de múltiplos recursos, do aula ao vivo, das gravações. É algo de que a gente pode usufruir com muita naturalidade, desde que tenhamos os recursos tecnológicos para isso. Qualquer dúvida, entre em contato e nós vamos ter prazer em conversar e estabelecer as ideias necessárias para que essa jornada de 8 aulas possa trazer, de fato, essa ideia que está no nome do curso, a autonomia dentro da prática de meditação. Muito obrigado, fiquem à vontade para compartilhar entre pessoas que sintam que possam ter interesse dentro dessa proposta e até breve.